Boa tarde, amigos do canal Direito é Dinheiro. Estamos aqui mais um dia para conversar com o Dr. Marcos Ceará. Doutor, muito obrigado pela presença. Candidato a vereador em Campinas. E ele apresentará algumas propostas para a cidade, né? E através do Legislativo Municipal ele usará certas ideias e certas medidas que beneficiarão a cidade de Campinas e, em especial, a nossa economia, né? Então, o país vem sobrevivendo a uma crise econômica sem precedentes, isso já faz alguns anos, e a nossa cidade de Campinas sofreu muito. Então, eu trouxe hoje aqui o nosso candidato e ele colocará, primeiramente, a experiência que ele tem com a cidade de Campinas, porque ele já está aqui há muitos anos. Depois ele colocará em específico o que a Câmara de Vereadores poderá fazer pela cidade em termos de economia. Doutor, passo a palavra. Quero agradecer, doutor Otávio, o convite para estar aqui conversar com aqueles que fazem parte desse seu grupo, né, de Direito a Dinheiro, e falar da minha candidatura. E é uma oportunidade muito grande que eu lhe agradeço muito. Eu tenho já uma vivência aqui em Campinas muito grande. Eu sou advogado e também sou administrador de empresas. Eu tenho uma experiência tanto na empresa privada, como também tenho experiência também no poder público, onde eu estive por 2 momentos no poder público. Um momento para a criação da Corregedoria da Guarda Municipal de Campinas e outro momento também como diretor da Central Integrada de Monitoramento de Campinas. Hoje existe um sistema de leitura automática de placa, que fui eu que deixei esse projeto pronto, que foi implantado no governo atual, que é de ótimo resultado para Campinas. Esse projeto, depois que ele esteja totalmente implementado, nenhum carro furtado ou roubado em Campinas vai poder sair sem dar o alarme na central. Mas a verdade é que esse governo implantou apenas 40%, segundo eles, desse projeto, né? Então, uma das minhas propostas já seria, uma vez na Câmara Municipal, trabalhar junto ao Executivo para que a gente possa ver esse projeto como um todo já implementado, porque é de resultado. Eu também tenho uma vivência já há muitos anos, há mais de 35 anos, num trabalho voluntário que eu desenvolvo em prol de Campinas. Eu sou fundador dos Conselhos Comunitários de Segurança em Campinas, os CONSEGs. Eu estou presidente licenciado do CONSEG Taquaral, que foi o segundo Conselho Comunitário de Segurança criado em Campinas, né? Nós nos reunimos há mais de 25 anos, todos os meses, para tratar das questões daquela região do Taquaral, que abrange 76 bairros. Mas eu presido também, estou licenciado também, em função das eleições, do Conselho Municipal de Segurança Pública, que é um conselho que foi criado em 2002, no auge da crise da segurança pública, que culminou com a morte do prefeito Toninho. Eu também sou fundador e hoje estou novamente presidente. Nos CONSEGs nós acabamos tratando das questões muito regionais, porque nós estamos hoje em 11 CONSEGs em Campinas, 11 Conselhos Comunitários de Segurança, um em cada região. E no caso do Conselho Municipal, nós tratamos das questões macro de segurança. Então nós trouxemos aí, o ano passado, temas importantíssimos para a gente discutir com relação a Campinas. Um deles, o efetivo da Polícia Civil e a importância da Polícia Civil dentro do contexto da segurança pública. Tratamos também de discutir suicídio, precisamos falar sobre isso, nessa questão voltada para o suicídio, principalmente nas forças policiais, né? Discutimos também a implementação do programa Vizinhança Solidária, que é um programa que está dando muito certo em Campinas. Nós começamos com esse programa há 9 anos atrás, na região do Taquaral. Hoje eu estou levando para todos os bairros de Campinas. Hoje nós estamos com 110 núcleos de vizinhança solidária formados
e aí nós estamos falando em torno de 120 mil pessoas dentro do programa, ligado aos CONSEGs. A gente pode pensar mais de 10% da população, 120 mil pessoas, é pouco, mas para a gente imaginar a dificuldade que a gente tem para trazer essa população de forma consciente para esse programa, falando de segurança pública, sem falar de aumento de efetivo de polícia, é muito difícil. Então demandou um tempo para as pessoas entenderem a importância desse programa. A realidade é que esse programa hoje, ele tem reduzido os índices de criminalidade aonde estão sendo implantados. E com esses núcleos formados, as polícias, Polícia Militar, Polícia Civil, a Guarda Municipal, passou a desenvolver um trabalho mais de resultado, um trabalho mais efetivo e eficaz, porque as informações chegam para as polícias também através dos núcleos, né? Nós sabemos que os crimes, principalmente os crimes contra o patrimônio, é importante que nós tenhamos muitos olhos na sociedade para poder a gente colher o resultado desse tipo de crime, né, doutor? Então, o Vizinhança Solidária traz isso. Mas o Vizinhança Solidária, eu tenho dito que esse programa, ele vem para fazer um exercício de cidadania. Não é muito nosso costume se reunir para discutir quais são nossas prioridades. Não é muito costume a gente ter um instrumento de representatividade para reivindicar aquilo que é de importância para a comunidade que se organiza. E eu digo que no Vizinhança Solidária nós estamos fazendo esse exercício de cidadania. Nós estamos nos reunindo através desses núcleos para discutir as necessidades de cada região. Nós temos um instrumento de representatividade para cobrar o poder público as diversas políticas públicas que estão colocadas à disposição do cidadão, que num primeiro momento pode nem parecer que é questão de segurança, e porque nós estamos falando de prevenção primária. Prevenção primária nós vamos ter ela em algumas medidas que são de segurança, mas não são de polícia, que nós vamos estar tratando das questões de iluminação pública, de uma melhor sinalização de rua, de asfalto, tá certo? Nós vamos estar falando até de infraestrutura. Isso tudo está relacionado sim com segurança pública, porque hoje o conceito moderno ele avança muito mais do que segurança pública, tá certo? No aspecto somente de polícia, não é? Então a gente tem que ver esse conceito de segurança de uma forma mais abrangente, e nós estamos conseguindo fazer isso. Nós temos imensa dificuldade hoje, quando essa população se organiza, porque nós ainda temos um poder público, doutor, muito distante da população. Qual seria a lógica dentro desse processo? Dentro desse processo seria muito interessante que o poder público inteligente ouvisse e atendesse essas demandas que são encaminhadas através dos diversos CONSEGs, que recebem essas demandas dos diversos núcleos, e atendesse. Porque se nós estamos falando que onde os núcleos estão se organizando, os índices de criminalidade caem, ora, se o poder público atender de forma mais eficiente essas demandas que vão favorecer para as polícias e a Guarda Municipal poderem fazer um trabalho mais eficiente e eficaz, seria interessante o interesse do gestor maior do município, porque isso vai reverter para ele, na medida que de uma maneira geral no município os índices de criminalidade vão cair, tá certo? Mas hoje nós temos um problema muito sério, porque de governo para governo nós vamos vendo secretarias, autarquias povoadas muitas vezes por pessoas que não têm a competência necessária para ocupar essas posições. Então o que acontece? Muitas vezes essas pessoas, esses gestores públicos estão lá, muitas vezes achando que estão fazendo favor para a população. Não estão fazendo favor nenhum. A obrigação deles é atender e atender bem a população. Então nós acabamos tendo essa dificuldade. E quando isso acontece, no nosso caso específico lá do Taquaral, a gente busca os outros meios para que isso aconteça, que esse atendimento aconteça. Quais são? Buscamos o Ministério Público, quando nós não temos o atendimento do poder público, naquilo que é de direito da população,
e muitas vezes já tive que entrar até com mandado de segurança para ter informações que naturalmente o poder público deveria passar para nós. Mas já chegou a sentença do juiz que dizer o seguinte: presta todas as informações que foram pedidas pelo Conseg. Então nós acabamos muitas vezes ocupando o Ministério Público ou indo para a Justiça Comum, que no meu entendimento não seria nem necessário, bastaria ter um poder público muito sensível, né? Mas o que eu estou percebendo hoje, nesse trabalho que a gente vem realizando, principalmente com Vizinhança Solidária há 9 anos, é que eu tenho dito para a população: o poder público ele tem duas sensibilidades muito grandes. Uma, para perceber uma população que não se organiza e que ele não precisa dar resposta nenhuma, porque também não tem nenhuma consequência, e uma população que se organiza, que ele precisa dar resposta porque tem consequência. O que acontece é que hoje, essa população que se organiza, como eu falei agora de pouco, representa apenas 10% dessa população. Mas nós estamos num processo, é lento, mas ele está evoluindo. E eu espero, não em 9 anos, como nós chegamos a 10%, mas num prazo muito menor, que a gente consiga avançar aí para um percentual muito grande da população de Campinas, e isso vai mudar muito para que o poder público entenda, e ele vai entender isso, que é preciso responder. Mas eu estou aqui para falar também da minha candidatura, e quando eu falo dessas questões, eu estou falando de uma democracia participativa, da sociedade se organizando, e para ter respostas. Por quê? Porque a democracia representativa, que deveria estar funcionando através dos vereadores que povoam hoje a Câmara Municipal, não está acontecendo. Então nós estamos vendo também um poder legislativo muito distante do povo. Nós sabemos o papel do vereador: precisa legislar, precisa fiscalizar, mas também precisa estar atento àquilo que são demandas da população. Ele não pode ficar tão distante, não é? Quando ele está muito próximo da população, ele vai saber qual é o anseio daquela população, e aquilo que for levado para a Câmara Municipal, ele vai ter condições de avaliar e discutir e aprovar aquilo que é de interesse do povo. Quando a gente vê um legislativo muito distante da população, aí a gente começa a perceber que muitas coisas que não são do interesse da população acabam sendo votadas em detrimento desse povo que é trabalhador, que paga impostos, que quer respostas àquilo que é de interesse dessa população, desse cidadão. Mas nós temos atravessado nos últimos tempos aqui em Campinas, não é? Uma cidade maravilhosa como essa, que é referência nacional e internacional, num patamar muito aquém daquilo que ela representa. Então nós precisamos resgatar tudo isso, e essa é a razão pela qual eu estou me colocando hoje como candidato, não é, à Câmara Municipal, muito consciente do meu papel, não é, muito consciente daquilo que eu posso contribuir efetivamente, com minha experiência também como advogado, como administrador de empresa, com experiência na administração pública e privada, de dar essa contribuição efetiva. E eu entendo que a Câmara Municipal deveria ser ocupada e ter também um critério de escolha pela própria população, sabendo em quem vai votar. Procura conhecer esse candidato, o que ele pode oferecer de fato, não é? Porque nós temos questões muito de interesse da população que deveriam estar sendo colocadas em pauta e não estão. E eu entendo que o Poder Executivo, se a gente tiver uma Câmara Municipal muito atuante, no meu entendimento, o chefe do Executivo, no meu entendimento, deveria agradecer uma Câmara que tivesse muito atuante e muito sintonizada com aquilo que é de interesse do povo. Nós não podemos hoje ter um legislativo
não é? Que está totalmente submisso ao poder executivo. Porque quando isso acontece, o legislativo não cumpre o seu papel e, no meu entendimento, o executivo vai cumprir um papel muito ruim. Porque muitas vezes as questões não são essas de interesse do povo. Então essa é a razão da minha candidatura, viu, doutor? Perfeito. Doutor, eu tenho duas perguntas, uma delas é uma pergunta bomba, tá? Se o doutor puder responder aqui para os espectadores do canal. A primeira é o seguinte, o público leigo tem a impressão que a Câmara de Vereadores bota nome de rua e dá medalhinha, né? Então, cidadão honorário e tal, e fica nisso. E eu peguei as pautas da Câmara Legislativa aqui de Campinas, Câmara de Vereadores, e realmente os caras ficaram botando nome de rua. Isso já faz alguns anos, né? Não é uma coisa tão recente, mas aí o cidadão se pergunta, eu pago os meus tributos para os vereadores botarem nome de rua? Então parece que a atuação da Câmara é pequena, diminuta. Então o que o doutor falou a respeito de uma Câmara atuante tem muito a calhar a respeito desse tema, desse problema que a gente tem. A gente precisa de pautas interessantes para a população, que sejam votadas para a população. E nome de rua talvez seja pouco. Se o doutor puder comentar a respeito desse tipo de coisa. Então, eu acompanho essas questões de Campinas, até porque é do meu interesse. Eu sou convidado constantemente para estar presente na Câmara Municipal de Campinas para discutir as questões de Campinas, principalmente na área da segurança pública, que eu tenho uma atuação maior. E a sensação que a gente tem enquanto cidadão é exatamente essa, não é, que o doutor acabou de colocar. Mas a gente sabe que não é isso, não é? Então, fiscalizar é um papel fundamental do vereador. E ele tem que fazer isso bem, porque isso é de interesse da população, não é? Leis, o que eu entendo também é que nós temos um leque de leis hoje em Campinas, no meu entendimento, que são leis que o que elas contribuem efetivamente para a melhoria da população de Campinas? No meu entendimento, em nada. Então, a expectativa enquanto cidadão, que eu quero crer que seja de muitos, né, que pensam dessa forma, é o seguinte: nós precisamos de coisas e precisamos de leis que tragam um impacto realmente positivo, que a população ela possa medir o resultado e dizer assim, isso é positivo, isso é bom para nós. Então a gente não vê, isso não é comum no nosso legislativo municipal. Então a gente, o comentário, não é? E aquilo que vai se espalhando mais pelas mídias e pela sociedade como um todo, é isso, é uma produtividade muito pequena e insignificante, porque a população não entende que não é isso, não é nome de rua, não é agraciar com isso e aquilo, um ou outro, né? Nós precisamos mudar esse foco, né? Então esse foco precisa ser mudado. Então eu pretendo sim fazer um mandato mais próximo da população e trazer propostas que são essas propostas que estão vindo dessa andança toda por Campinas, entendeu? Isso é importante. Programa Vizinhança Solidária, por exemplo, eu tive no Ministério Público o ano passado e eu trouxe também para debate no Conselho Municipal de Segurança Pública o tema Escolas Públicas, Segurança e Vulnerabilidade, quando eu dizia da importância de levar o programa Vizinhança Solidária para as escolas. Eu discuti isso ano passado, mais ou menos lá pelo mês de julho, agosto. O que aconteceu? Mais para o final do ano, o governador do estado acabou, através de um decreto, determinando que o programa Vizinhança Solidária fosse implementado em todas as escolas estaduais. Isso é positivo? Isso é altamente positivo. Agora eu pergunto o seguinte: por que isso aconteceu com relação às escolas estaduais e não aconteceu em relação às escolas municipais? Quer dizer, um negócio que não dá para entender, porque nós estamos falando que esse programa pode trazer uma perspectiva muito positiva também, de segurança para os professores e alunos, deveria ser num todo.
Então essa é uma questão também que, como vereador, eu vou colocar o porquê não das escolas municipais. Tá certo? Certo. Eu trouxe o ano passado uma discussão sobre o efetivo da Polícia Civil em Campinas, que está muito defasado, apesar de que não é só da Polícia Civil, está defasado na Polícia Militar, está também defasado na Guarda Municipal, e no meu entendimento, e vou lutar para isso, para sensibilizar o poder público municipal e estadual, de que a gente precisa em Campinas, pelo menos, aumento de 1/3 de cada força policial aqui em Campinas. Um aumento de 1/3. Se aumentar 1/3 desse efetivo, já é muito positivo. Eu coloquei essa discussão da Polícia Civil o ano passado, e eu coloquei essa questão mais ou menos, foi no dia 27 de maio, mais ou menos. Teve tanta repercussão na mídia, de uma maneira geral, que quando foi no dia 5 de junho, o governador do estado acabou por desengavetar um concurso da Polícia Civil que estava parado lá há anos. Então, se a sociedade, de uma maneira geral, ela não se mobiliza para aquilo que é de interesse dela, as coisas não acontecem, né? Então eu entendo que hoje o Poder Legislativo de Campinas ele poderia fazer muito mais. Eles têm lá na Câmara Municipal diversas comissões de diversos segmentos. A pergunta é: o que essas comissões produziram nos últimos tempos para melhorar a vida do cidadão campineiro? Essa é uma pergunta que a sociedade precisa fazer. Ora, essas comissões existem. Elas são formadas lá, são discutidas para a formação dessas comissões, mas ninguém cobra o resultado de tudo isso aí. Precisa cobrar. Essas comissões precisam produzir, não é? Essas comissões, como elas são de diversos segmentos, ela tem que ter o interesse naquele segmento que ela atua, de trazer para discussão os temas de relevância, mas isso não é feito. Então são comissões apagadas que não tem nenhuma repercussão. Precisamos mudar isso, entendeu? Então são essas questões, doutor, que é como o senhor colocou logo no início aí. Não dá para ficar somente discutindo nome de rua ou uma medalha para fulano, um certificado para cicrano, entendeu? Precisa mudar tudo isso. Essa Câmara precisa cumprir o seu papel, ela precisa ser valorizada, ela precisa mostrar realmente algo que a população possa olhar com olhos diferentes, né? É assim que eu penso. Então tá. Doutor, última pergunta então, para o pessoal aqui do canal que gosta dos dois temas, de dinheiro e de direito, né? Como a Câmara de Vereadores, como o Legislativo Municipal pode influir na economia campineira para estimular o comércio, estimular a circulação de bens, mercadorias, de dinheiro, porque a gente quer salvar Campinas dessa crise que a gente está sofrendo já há alguns anos. Eu acredito no potencial da cidade como polo econômico. Aqui a gente tem excelentes universidades, a gente tem uma infraestrutura excelente, tem bancos, tem absolutamente tudo que a economia precisa para se reerguer. Mas, infelizmente, essa é a percepção que eu tenho como cidadão. A gente está pequeno ainda. A gente pode expandir, a gente pode atrair outras empresas, a gente pode ser grande. O que o doutor tem para falar a respeito desse assunto, sobre a economia campineira e como o legislativo pode atuar nessa área? Doutor Otávio, eu vejo da seguinte forma, né? Nós estamos aí numa crise da pandemia que nós não temos ainda a dimensão das consequências econômicas e financeiras que nós teremos para frente. Nós estamos hoje com a população sendo assistida através de uma ajuda do governo federal, que nós sabemos que tem limite. Mas nós acompanhamos também hoje, no aspecto econômico-financeiro, nós acompanhamos muitas empresas que acabaram fechando as portas em função dessa crise, mas elas já vinham fechando as portas quando Campinas elevou demais o IPTU aqui
em Campinas, inviabilizando muitos empreendedores. É caro o IPTU em Campinas, né? Muito caro. E nós tivemos uma situação última que foi algo que precisa ser avaliado, porque a planta de valores ela foi reajustada. Quais foram os critérios para fazer isso? Até hoje nós não temos essas informações. Quer dizer, esse questionamento, quando você pergunta como a Câmara Municipal pode ajudar, ela já poderia estar ajudando quando foi nessa discussão para saber quais os critérios, né, que foram usados para você fazer esse reajuste da planta de valores. Porque em seguida foi determinado um percentual de aumento também do IPTU, que até onde a gente sabe não é ilegal, mas é imoral, porque veio em cascata um aumento muito grande, tanto para as empresas como também para o cidadão. De uma maneira geral, isso aumentou muito, tá certo? Só que essa questão é uma questão que afetou muito, mas muito o empreendedorismo aqui no nosso município. Nós temos aqui algumas dificuldades dentro do poder público municipal que são históricas também, em termos de alvará, muita demora para você fazer isso, né? Nós temos algumas questões aqui, nós temos custo de água muito caro em Campinas, não é? Nós temos hoje aqui uma série de situações que precisariam ser melhor avaliadas. Eu acho que a Câmara Municipal tem um papel importante sobre isso. Eu entendo que essa pós-pandemia, um governo inteligente, ele tem que naturalmente pensar em redução de custo dessa máquina. Ele tem que fazer isso. Dá uma enxugada na máquina? Tem que enxugar, até porque eu estou percebendo nessa campanha eleitoral muita gente falar de redução de impostos aqui, de redução de impostos ali. Nós sabemos que a lei de responsabilidade fiscal não é bem dessa forma, porque quando você reduz, você vai reduzir impostos, mas existe comprometimento também do equilíbrio de pagamentos, desse custo dessa máquina. Como é que você vai fazer isso? Você tira imposto, a lei de responsabilidade fiscal vai dizer o seguinte: não, você vai reduzir, mas você vai suprir isso que você está tirando da onde? Tem que fazer alguma coisa, não é? Então, quando a gente ouve numa campanha eleitoral que vai fazer isso, vai fazer, aí tem que ter um pouco de reserva para analisar tudo isso. Como é que você vai fazer isso, não é? Agora, eu acho que se houver uma redução realmente de custo dessa máquina, eu acho que isso vai permitir também, por no caso do IPTU, eu acho que é perfeitamente possível rediscutir essa questão da planta de valores, até para ver uma forma também de ajudar esses empreendedores, não é, a retomar os seus negócios. Então eu acho assim, a Câmara Municipal ela tem um papel muito fundamental em tudo isso aí. E nós temos a necessidade em Campinas, nós temos 1.200.000 habitantes, de referência. Como você falou, nós temos grandes universidades, polo de tecnologia. Não dá para ficar numa cidade pensando muito pequeno, tá certo? E com entraves imensos no poder executivo, uma série de situações. Não dá mais para ser assim. Precisaria uma dinâmica muito maior, precisa colocar pessoas realmente que tenham capacidade para estar em determinados postos dessa administração, para dar respostas efetivas. Não adianta, no meu entendimento, colocar pessoas simplesmente porque durante a campanha eleitoral ajudou de alguma forma, em contrapartida você coloca essa pessoa lá. Esse critério está totalmente superado, está totalmente errado, entendeu? Então vamos discutir, Poder Executivo, discutam as escolhas que vão fazer, tá certo? Porque isso é necessário, né? Então eu vejo assim, a Câmara tem um papel fundamental, e esse Poder Executivo que tanta gente está falando dele aqui, ele precisa sentir o peso dessa Câmara, o peso da representatividade dessa Câmara Municipal. Porque se ele sentir o peso de representatividade dessa Câmara, eu tenho certeza que a forma de atuação desse poder público
municipal vai ser diferente também. Então eu vou para essa campanha eleitoral, né, que está findando aí, com uma expectativa muito positiva, né, esperando realmente estar lá e poder contribuir efetivamente com Campinas. Porque eu cheguei aqui em 1972, lá do meu Ceará, aos 18 anos, em busca de emprego e de trabalho. Essa cidade maravilhosa me deu a oportunidade de eu cursar 2 faculdades, Direito e Administração de Empresas. Aqui eu constituí minha família, encaminhei as minhas filhas, devo muito a essa cidade. Tudo que eu fizer por essa cidade ainda é muito pouco em relação àquilo que eu recebi. Eu recebi muito. Essa cidade me proporcionou as oportunidades e eu aproveitei essas oportunidades. Então, 35 anos de trabalho voluntário que eu tenho por Campinas ainda é pouco. E eu quero fazer mais. E quero fazer mais na Câmara Municipal. Por isso, doutor, agradeço muito esse espaço para dizer dessa minha experiência, dizer daquilo que realmente eu posso contribuir. E tenho a certeza que posso. Muito obrigado aí. Eu que agradeço a explanação que você deu para mim, para os telespectadores, e eu espero sinceramente que o senhor consiga vencer essas eleições, até porque o meu voto já é seu. Muito obrigado. Bom, obrigado.